do Espírito. Meu nome é Silvana Santos e estamos aqui para conversar segundo a doutrina espírita. Arthur Schopenhauer, um filósofo alemão do século XIX, ele nos relata uma parábola, uma fábula talvez, dos porcos espinhos. Acredito que muitos de vocês já conheçam, mas relata que num país onde estava muito frio, eu acho que está semelhante agora aqui, porque Florianópolis, Santa Catarina, passa por alguns dias bastante gelados. E nesta cidade existia vários porcos espinhos, que para se proteger do inverno rigoroso, eles procuravam estar muito juntinhos, uns aos outros. Mas, como são porcos espinhos, tinham espinhos pontiagudos, muitos porcos se machucaram, O espinho do outro batia no casco do outro seu colega e alguns foram se afastando. E aqueles que se afastaram, eles foram morrendo de frio. E só permaneceram vivos os porcos espinhos que ajeitaram, que cederam espaço, que se acomodaram, que acolheram o espinho do seu colega. E assim conseguiram passar por aquele inverno rigoroso. Nós, seres humanos, também temos os nossos espinhos. E eu pergunto a você, amigo ouvinte, qual o espinho que te machuca? Qual o espinho que é seu, que machuca o seu irmão? É o espinho da tristeza? É o espinho da raiva, da angústia, da depressão? Porque esses espinhos, eles vão nos deixando sozinhos no mundo. Porque muitas vezes, nós querendo chamar atenção para as nossas dores, nós nos tornamos vítimas da própria vida. Porque achamos que a nossa dor é a maior dor do mundo. E esquecemos de olhar para o lado e perceber que o nosso vizinho, às vezes o nosso parente, o nosso companheiro, passa por um período tão mais difícil do que a nossa própria dor. Então o vitimismo, ele nos afasta da convivência, porque ninguém consegue ficar ao lado de alguém que só reclama, de alguém que acha que tudo está errado, de que reclama porque está frio, ou porque está chovendo, ou porque tem sol demais. Reclama porque a pessoa chegou tarde, ou o almoço não saiu na hora certa. Muitas vezes criamos espinhos que não são necessários e causamos e tornamos a nossa vida difícil de ser convivida com outra pessoa. Então eu te pergunto, qual o teu espinho? O teu espinho é a melancolia? É a tristeza? Saibamos cada um de nós que a tristeza é um sentimento humano de ser sentido, ressentido, vivenciado. Só que temos que ter cuidado porque a tristeza, ela vai se tornando uma melancolia, uma depressão, e aí entramos num período patológico, crítico de uma doença, aonde o nosso corpo somático tem dificuldade de produzir concentrações de neurotransmissores ideais para um padrão de humor mais facilitado. Muitas vezes tornamos a vida cinza tanto por dentro quanto por fora. O nosso olhar é triste, a nossa postura fisiológica é cabisbaixa e às vezes choramos com uma facilidade muito grande. É bom lembrarmos que o nosso corpo tem uma arquitetura, uma fisiologia perfeita. Quando estamos muito entristecidos, façamos um exercício. Olhemos para o alto, para o céu, enxergando as infinitas possibilidades de fazermos outras coisas. Mas, anatomicamente, o nosso corpo foi organizado para que não choremos de cabeça erguida. Portanto, meu irmão, se passas por um período difícil, um período de dor, muitas vezes a gente não sabe. Quem é ao nosso lado perdeu um ente amado,
está com problema econômico, ou um filho que temos dificuldade de comunicação. Cada um de nós passamos por períodos difíceis, mas quando entramos no buraco chamado depressão, temos a necessidade de pedir ajuda, porque é muito difícil sair desse buraco sozinho. Estendamos a mão e pedir ajuda não é vergonhoso. Às vezes precisamos de terapia, do terapeuta, aquele que cura, da terapia muitas vezes medicamentosa, outras vezes da terapia religiosa, do passe da água fluidificada, a terapia da escuta ativa. Então, amigo ouvinte, se você tem um problema e gostaria de compartilhar, primeiro pergunte à pessoa que está ali perto de você se ela tem disponibilidade de tempo. Amigos, neste momento de dor, não precisa falar nada. Muitas vezes é o silêncio que comunica, é estar ao lado da pessoa que passa por esse momento difícil, é que acolhe, é que dá força, é que dá segurança. Então não tenha medo de ser um ouvido que dê atenção, um ombro que dê segurança e uma mão, a mão que acalenta, a mão que segura e que dá a segurança de irmos adiante. Então, se teu espinho é a raiva, quantas vezes temos raiva, né? Esse gigante rubro da alma, a ira. Nos sentimos até envergonhados das atitudes que nós temos quando estamos enraivecidos. Muitos de nós, se temos um objeto na mão, atiramos, falamos palavras deseducadas e ofensivas, que magoamos, e depois temos que voltar atrás pedindo desculpa, pedindo que a pessoa esqueça. Isso não vai acontecer. O verbo tem força, o verbo é carregado de energia. Então, se você tem o hábito de falar de maneira impensada, falar sem pensar no que foi dito, tenha cuidado, desenvolva uma vigilância ativa, para que depois não tenha que voltar atrás e pedir tantas vezes desculpas. Nós, seres humanos, temos muitos espinhos. Espinhos da alma, espinho do ressentimento, das mágoas. Quem dera, se tivéssemos espinhos maleáveis da ternura, espinho maleáveis do acolhimento, certamente nós não estaríamos tão sozinhos. Nossos familiares nos visitariam mais. Hoje em dia, nas cidades grandes, a visita é até um incômodo. Eu fui criada no interior e tive o hábito de tomar café à tarde na casa dos parentes, de visitar final de semana. Não precisa ser visitas prolongadas, não, mas perguntar ao teu vizinho, tá tudo bem? Olha, tu podes contar comigo. Quando vivemos na cidade grande, os nossos vizinhos de apartamento ou até de casa, às vezes são os parentes mais próximos. E eu me assusto quando pessoas que residem há 10, há 20 anos, lado a lado e pouco se conhecem. Antigamente, era muito comum pedir uma xícara de açúcar, um pouquinho de sal que faltou. Hoje em dia, nós não sabemos nem o nome dos nossos vizinhos, porque tudo é incômodo. O barulho incomoda, o silêncio incomoda. Então, sejamos um pouco mais humanos e menos porcos espinhos, porque a humanidade nos une como filho de Deus e nós não devemos e não podemos desperdiçar esta oportunidade. E lembre-se, amigo ouvinte, você também é o outro do seu vizinho. Muitas vezes nós precisamos de alguém que nos ajude, de alguém que nos escute, de alguém que nos acolha. Seja você, então, a dar o primeiro passo. Um forte abraço a todos e uma grande alegria por estarmos juntos. Que assim seja. Na Era do Espírito.